Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, e neste vídeo vamos estudar o Comitê de Política Monetária, o Copom. Mas antes, vamos fazer a revisão básica das aulas anteriores. Esse é o esquema do Sistema Financeiro Nacional, já vimos o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agora vamos ver como se fosse um desmembramento do Bacen, o tal do Copom. Inclusive na aula do Banco Central, vimos que uma de suas funções é atuar através do Comitê de Política Monetária e determinar a meta para a taxa de juros de referência das operações de títulos públicos. Agora vamos entender como funciona isso. O Copom foi criado em junho de 1996, vinculado ao Banco Central, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros. Então percebam que é como se fosse mesmo um desmembramento do Bacen, e vai atuar ditando as diretrizes de como vai acontecer a política monetária. Lembre-se que a política monetária é a que vai regular a quantidade de moeda na economia. Isso acontece através do Copom. Lembre-se que o Bacen tem como principal objetivo a missão institucional de assegurar a estabilidade dos preços da nossa moeda doméstica. E para isso, vai utilizar a política monetária, e quando ele atua com o Copom, define a meta da taxa Selic. Percebam que é uma coisa interligada com a outra, e quando a gente consegue ter essa visão das coisas se conectando, fica mais fácil entender. Vale dizer que o Copom, a criação do comitê em 96, foi inspirado em exemplo adotado nos Estados Unidos. Eles têm o Federal Open Marketing, e por outro órgão relacionado ao Banco Central Alemão, que é o Central Bank Council. E várias outras autoridades monetárias em todo o mundo também adotaram a prática semelhante, pois a criação desses órgãos facilitou o processo decisório de determinar a taxa de juros para executar a política monetária, a transparência e a comunicação com o público geral. Ou seja, quando o Bacen determina a meta da taxa Selic, isso é divulgado ao público, para que entendam qual é o objetivo do Banco Central em relação à política monetária para o próximo período, e isso facilitou a transparência das decisões do Bacen. Se a população entende que o Banco Central está subindo a meta da taxa de juros, isso significa que o preço do dinheiro vai ficar mais caro para tentar controlar a inflação, então a população sabe que está aumentando os juros, e talvez seja mais benéfico não comprar, não pegar crédito, mas sim, guardar o dinheiro. Isso não só para as pessoas físicas, mas também para empresas. Se os juros começam a ficar mais altos, isso é divulgado através do Copom, e as empresas vão querer investir menos, porque o preço do dinheiro fica mais caro, vão segurar sua produção, e consequentemente, vão produzir menos. Isso faz com que a produção do país reduza. Em consequência disso, a inflação cai. Lembra que a inflação caindo é justamente a ideia de assegurar o preço dos produtos que estão subindo. Qual é a composição do Comitê de Política Monetária? Como foi dito, o Copom é vinculado ao Banco Central. Por essa razão, ele é formado pelo presidente e diretores do Bacen, mas além deles, também tem os agentes de departamentos, que são ligados direta e indiretamente à nossa economia. Esses departamentos são os seguintes: o Departamento de Operações Bancárias e de Sistemas de Pagamentos, DEBAN. Departamento de Operações do Mercado Aberto, DEMAB. Departamento Econômico, DEPI. Departamento de Estudos e Pesquisa, DEPEP. Esse daqui eu destaquei, porque ele é importante, depois a gente vai entender o porquê. Departamento das Reservas Internacionais, DEPIN. Departamento de Assuntos Internacionais, DERIN. E o Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, GERIN. A definição da meta Selic é importantíssima. E como funciona isso? O órgão, o Copom neste caso, se reúne algumas vezes no ano, e a partir do que se espera da economia no momento, ele vai definir a meta da taxa Selic. Mas eu destaco o seguinte: ele define a meta da taxa Selic, não define a Selic propriamente dita, e a gente já vai entender o porquê é importante essa distinção entre definir a meta e definir a própria taxa Selic. Olha só, se por exemplo, for definido que a meta da taxa é de 4% ao ano, espera-se que durante o período que vigorar essa taxa, a Selic oscile dentro desse valor. Esses 4% ao ano é aquilo que a gente viu no Banco Central, que é a taxa de juros de referência para o mercado. Então o Banco Central está nos dizendo que a meta para essa taxa vai ser de 4%. Logo, espera-se que a taxa de juros, que é referência para todas as demais taxas de juros no mercado, ela vai estar próxima de 4%. Nesse sentido,
dado a realidade do nosso país, 4% é uma taxa de juros baixa. Aqui o Banco Central está fazendo uma política monetária expansionista, em que o dinheiro está mais barato para quem está tomando. Lembra que eu falei que as empresas, quando a taxa de juros está mais cara, ela segura a produção. Quando a taxa de juros está mais baixa, as empresas aumentam a produção. Isso faz com que a economia cresça. O período de vigência da meta para a taxa Selic terá início no dia útil seguinte ao término de cada reunião do Copom. E por que definem a meta? É o seguinte, a taxa Selic over, a taxa propriamente dita, ela não é determinada, na verdade ela é apurada com a negociação que uma instituição financeira, na verdade todas as instituições, mas vamos utilizar aqui apenas duas para entendermos a lógica. Quando essa instituição financeira faz um empréstimo com outra instituição, ela pode utilizar títulos públicos federais como garantia dessa operação, então essa instituição financeira vai mandar um título público federal para essa outra, de posse dos títulos, essa vai mandar o dinheiro para essa instituição financeira, mas claro que para mandar esse dinheiro, haverá cobrança de juros. E por que fazem isso? Por que acontece essa troca de empréstimos? Lembra que as instituições financeiras estão diariamente pegando dinheiro dos agentes superavitários e emprestando para os deficitários, então, pode ser que em determinado dia, a instituição tenha emprestado mais do que captado, e nesse dia, o caixa dela pode fechar negativo. Entretanto, o Banco Central determina que as instituições financeiras não podem fechar o dia com o caixa negativo. E como ela resolve esse problema? Pois está faltando dinheiro, ela precisa pegar dinheiro emprestado com uma outra instituição financeira, ela até pode pegar com o Banco Central, inclusive, quando ela pega com o Banco Central, está acontecendo uma operação de redesconto ou um instrumento de política monetária, por isso que o Banco Central é chamado de bancos dos bancos, mas a primeira opção é geralmente pegar esse dinheiro com uma outra instituição financeira, porque o dinheiro tende a ser mais barato do que pegar diretamente com o Banco Central. Então, quando essa instituição financeira pega dinheiro com outra, e utiliza títulos públicos federais como garantia dessa operação, a média da taxa de juros que foi cobrada por essa instituição financeira, bem como todas as demais operações que aconteceram no mercado, a média de todas essas negociações que envolveram os títulos públicos federais em um dia, gera a taxa Selic over. Lembre-se que o Copom determina a meta para essa taxa de 4% ao ano, logo, espera-se que a média das negociações entre instituições financeiras envolvendo títulos públicos federais como garantia seja de 4%, pois foi a meta definida pelo Banco Central. Daí temos a definição da Selic over, é a taxa média das operações de financiamento de um dia, compromissadas, porque no dia seguinte existe o compromisso da instituição que entregou o dinheiro e recebeu o título, um compromisso de receber de volta o pagamento com juros. Lastreadas em títulos públicos federais, ou seja, os títulos públicos federais são utilizados como garantia, e são realizadas no Selic. Esse Selic é um clearinghouse, que é responsável pelo registro, pela liquidação das operações que acontecem com títulos públicos federais. Então, quando se compra ou vende um título público federal, isso vai acontecer através do Selic. E não sei se vocês perceberam, mas essa taxa recebe esse nome, justamente porque essas operações são registradas no Selic Clearinghouse, ponderadas pelo volume das operações. Uma vez determinada a meta, é de se esperar que essas negociações tenham uma média próxima da taxa de juros que foi definida como meta pelo Copom. E como é que a taxa Selic over vai ficar próxima da meta estabelecida pelo Copom? Já que são as instituições financeiras que determinam o quanto elas estão emprestando, é o seguinte: definida a meta da Selic, o Banco Central vai atuar diariamente por meio de operações de mercado aberto, ou através de sua mesa de operações, comprando e vendendo títulos públicos federais, para manter a taxa próxima do valor definido na reunião. Então, se o Copom determinou a meta de 4% ao ano, e aqui as operações elas estão acontecendo a 3,5% ao ano, o Banco Central vai atuar nas operações de mercado aberto, que consiste em vendas de títulos públicos, para fazer com que esses 3,5% eles subam a próximo de 4% ao ano. Então o Bacen atua diariamente nesse sentido, para que se mantenha a taxa próxima da meta, justamente porque essa taxa é uma taxa de referência, então o mercado como um todo está esperando que a taxa de referência fique próximo da meta.
E como são essas operações de títulos públicos? Vamos ter o Banco Central comprando e vendendo títulos de instituições financeiras, chamadas de dealers. Isso acontece através de leilões. Aqui acontecem as operações de mercado aberto, e depois tem as instituições financeiras negociando os títulos públicos entre elas, os dealers e outras instituições. A Selic é referência para todos os demais juros, além de ser a taxa média cobrada em negociações, com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o Selic. Vocês estão vendo que estamos falando bastante em Selic, e aqui eu trouxe esse esquema para vocês, não confundam os tipos de Selic. O Selic propriamente dito, ele é uma clearing house, responsável por processar a emissão, o resgate, pagamento dos juros e a custódia dos títulos públicos federais, e ainda daria para colocar aqui o registro e a liquidação das operações que acontecem com títulos públicos federais. Temos essa Selic Over, que é a taxa média que está sendo praticado no mercado, é a taxa média de operação de financiamento em um dia, lastreadas, compromissadas, em títulos públicos federais realizados no Selic, ponderadas pelos volumes de operação. E a meta da taxa Selic é aquela estabelecida em reuniões do Copom. O Banco Central vai atuar diariamente para que essa taxa esteja próxima da meta que foi definida. Agora vamos falar um pouquinho das reuniões do nosso Comitê de Política Monetária. A gente viu que vão se reunir algumas vezes no ano, justamente para determinar quanto é que vai ser a meta da taxa Selic. Vamos ver como é que funciona. Os membros do Copom se reúnem ordinariamente 8 vezes ao ano. Isso faz com que cada reunião aconteça aproximadamente a cada 45 dias, sendo que essas reuniões duram 2 dias, chamados de sessões, tem a primeira e a segunda sessão. Essas reuniões são tão programadas, que seu calendário é definido até o fim do mês de junho do ano anterior, o qual contudo admite ajustes até o último dia do ano de sua divulgação. As reuniões extraordinárias acontecem por convocação do presidente. Existem 2 tipos de reuniões, as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias são aquelas estabelecidas no cronograma, mas dependendo do que está acontecendo na economia, pode ser que o Banco Central não consiga esperar aproximadamente esses 45 dias, para fazer uma nova reunião e determinar a meta das taxas Selic. De repente a economia está fugindo dos trilhos, e necessite de uma ação rápida. Então precisa convocar uma reunião que não está no calendário. Essa vai ser uma reunião extraordinária, e para que isso aconteça, será através de convocação do presidente do Banco Central. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas com a presença de, no mínimo, o presidente, ou o seu substituto, e lembre-se que a gente está falando aqui do presidente do Banco Central, e metade dos números de diretores, são 9 diretores no total, precisa que pelo menos o presidente esteja presente, e metade do número de diretores, tem que ter pelo menos 4. A primeira sessão, que é o primeiro dia de reunião, é reservado para as apresentações técnicas sobre a conjuntura econômica, do qual participam, além do próprio comitê, os agentes dos departamentos do Bacen. Então no primeiro dia de reunião vai ser essas apresentações técnicas, para entender como está a economia do nosso país. É mais uma situação de análise para ajudar na decisão que vai acontecer no segundo dia sobre a meta da taxa Selic, e aqui, além dos diretores do Bacen, os agentes de departamentos também atuam juntos. Nesse primeiro dia, os chefes de departamento apresentam uma análise técnica de conjuntura, abrangendo a inflação, nível de atividade, evolução dos agregados monetários, finanças públicas, balanço de pagamentos, economia internacional, mercado de câmbio, reservas internacionais, mercado monetário, operações de mercado aberto, e expectativas gerais para variáveis macroeconômicos. Na primeira sessão das reuniões ordinárias, poderão participar outros servidores do Bacen, e também o assessor de imprensa do Banco Central, mas eles têm que ser autorizados pelo presidente do Banco Central. E a segunda sessão, é quando realmente as coisas acontecem, e conta com a presença apenas dos membros do Copom e do chefe do DPEP. Então, aqui diferente do primeiro dia que contou com a participação de todos aqueles agentes de todos os departamentos, no segundo dia é apenas o chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas, ele participa do segundo dia, enquanto que os demais participam no primeiro dia,
Por isso que eu destaquei esse departamento. Então define-se a meta da taxa Selic no segundo dia. O chefe do DPEP, sem direito ao voto, realiza a apresentação técnica contendo a avaliação prospectiva da inflação. Em seguida, os membros do Copom, com base na avaliação do cenário macroeconômico e dos principais riscos associados, deliberam por maioria simples de votos a meta da taxa Selic. Então basicamente vai ter essa apresentação da conjuntura, e os membros do Copom, que são os diretores e o presidente, vão votar através de maioria simples, ou seja, não precisa ser unanimidade para determinar qual vai ser a meta da taxa Selic, só que o chefe do DPEP, apesar de participar da reunião, ele não vota. Mas quem vota são os diretores do Banco Central e o presidente, a chamada diretoria colegiada do Bacen. E detalhe, esses votos eles são feitos de forma oral, e o presidente tem o voto de qualidade, ou seja, se ficar empatado, nesse caso vai ter o voto de qualidade para desempatar, que fica nas mãos do presidente do Banco Central. E a divulgação da Selic? Como é que funciona? Porque lembra que no começo da aula eu falei para vocês que o comitê foi inspirado no modelo americano e alemão, justamente para ter uma maior transparência na comunicação com o público. Logo, uma vez decidida a meta da taxa Selic, isso vai ser comunicado ao público para que ele entenda como vai funcionar a dinâmica do nosso mercado para o período vigente. O comunicado com a decisão da meta da taxa Selic é divulgado após o término da segunda reunião, a partir das 18h30, identificando o voto de cada membro. A ata da reunião, que é um documento que formaliza o que foi decidido, contém a decisão tomada pelo Copom, o registro nominal dos votos proferidos pelos seus membros, e um sumário das discussões ocorridas durante a reunião. Essa ata tem que ser divulgada em até 4 dias úteis, contados da data do término da reunião. Não confundam a ata com o comunicado da decisão. O comunicado acontece no mesmo dia da segunda reunião a partir das 18h30. A ata pode ser divulgada em até 4 dias úteis contados do término da reunião. Existe o tal do período de silêncio. E o que seria isso? É o período anterior e posterior às reuniões do Copom. É um período em que existe algumas vedações aos membros, que os diretores do Banco Central não podem comunicar, não podem dar a entender o que vai acontecer com a meta da taxa Selic, é justamente para não influenciar um ou outro investidor de maneira isolada. O período de silêncio se estende desde a quarta-feira da semana anterior àquela em que ocorre a reunião ordinária do Copom. E durante o período de silêncio, é vedado aos membros do Copom emitir declarações sobre assuntos do Copom, em discursos, entrevistas à imprensa e encontros com pessoas que possam ter interesses nas decisões do Copom, incluindo regulados, economistas, analistas de mercado e empresários. Autorizar a divulgação de pronunciamento, em que tenham emitido declaração sobre assuntos do Copom, mesmo que a declaração tenha sido emitida fora do período de silêncio. Mas durante o período do silêncio, desde que respeitada essa vedação, é permitida a participação dos membros do Copom em eventos e reuniões, incluindo reuniões de grupo ou organismos nacionais, internacionais ou multilaterais, de que façam parte, claro, sem fazer discurso sobre o que vai ser discutido nas reuniões, e reuniões sobre o assunto de supervisão lato sensu. Só um detalhezinho, essa vedação de emitir declarações, divulgação de pronunciamento, pode ser afastada por decisão do presidente, se ele quiser, mas a regra é que existe a vedação. Além de definir a meta da taxa Selic, o Copom também tem uma outra atribuição, é de fazer a publicação desse relatório. Lembra que uma das funções do Banco Central é de divulgar o relatório de inflação. Assim sendo, esse relatório vai analisar detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país, bem como também vai apresentar suas projeções para a taxa de inflação. Esse relatório é publicado pelo Copom ao final de cada trimestre civil, março, junho, setembro e dezembro. Então é isso que eu tinha para falar sobre o Comitê de Política Monetária, espero ter ajudado. Se o fiz, contribua com o teu like, e não deixe de inscrever-se para não perder mais vídeos como esse.